Hoje eu trouxe uma história bem conhecida, que é a história de Esaú e Jacó. São passagens que provavelmente a maioria daqui já ouviu de alguma maneira. E eu trouxe essa mensagem especial hoje, porque basicamente eu sou uma pessoa que é bem saudosista, ou diria até meio... Eu sou um velho num corpo mais jovem. Eu gosto bastante de ficar lembrando de coisas antigas, e uma das coisas que eu gosto de lembrar é de música. Eu gosto de ouvir músicas antigas. Eu já nasci num berço cristão, então minha família toda era cristã, então desde criança eu sempre estava ouvindo músicas cristãs. E eu sou daquele que gosta realmente de músicas antigas, porque até elas marcaram minha infância, marcaram minha adolescência. E às vezes eu paro simplesmente para até desintoxicar um pouco das músicas mais recentes, que todas seguem o mesmo padrão. Aí eu gosto de ouvir algumas coisas mais antigas. E uma música que não é tão antiga, mas que veio à minha cabeça, que inclusive a gente canta aqui na igreja, me veio aquela música Poderoso Deus. E aí eu estava lembrando dessa música, e para aqueles que já ouviram a versão original, né, eu tenho o CD em casa do Santa Geração, é uma música do pastor Antônio Cirilo. Nessa música, quando ele cantou a primeira vez essa música, no meio dessa música tinha uma oração de uma missionária americana chamada Marty Duke. Essa missionária americana, ela faz uma oração que eu lembro, eu tinha 16 a 17 anos na época que eu ouvi a primeira vez. Essa oração me impactou bastante na música. Eu acho a música muito bonita, mas a oração tinha uma frase que me chamou bastante atenção. E eu quero ler essa frase que me chamou e que me acabou trazendo esse tema de hoje de Esaú e Jacó. A frase dizia assim, a oração dizia assim: quantas vezes falhamos em dar-te reverência e honra? Temos perdido o temor do Senhor ou trocado por um breve abraço ou beijinho em sua presença. Ensina-nos o temor do teu nome e ajuda-nos a andar em tua santidade, para que nos acheguemos a ti. Então a frase, na verdade, que sempre me chamou a atenção, que eu achei estranho a primeira vez ao ouvir, era a frase que dizia: quantas vezes a gente tem trocado o temor da presença do Senhor por um breve abraço ou beijinho diante de Deus. E é uma frase um pouco estranha, às vezes, para alguns, você entender isso, né? Uma frase em sentido figurado, essa questão do abraço, um breve beijo, mas ela fala de quantas vezes a gente troca a oportunidade de estar na presença de Deus, de estar realmente curtindo Deus por apenas um instante. Vou ter um tempo de oração, eu oro por 2 minutos, toco meu celular, eu já pego o celular, já saio, vou fazer outra coisa. E aqueles 2 minutos podem ter sido muito bom. Podem ter sido muito legal, você aproveitou aqueles 2 minutos, mas você podia ter aproveitado mais e coisas distraem. E isso é o que me chamou a atenção. Eu lembro, até eu falei de manhã, mais recentemente, tem outra música que colocou a palavra beijo, que até gerou uma polêmica, que é a música How He Loves Us, que é a música que a gente canta aqui, Ele nos amou, Ele nos ama, como Ele nos ama. E essa música, na versão inglesa, ela fala literalmente que o céu encontra a terra num beijo molhado. E muitas pessoas se revoltaram na época, inclusive gente aqui da igreja. Falou, como que uma música pode colocar algo assim como um beijo molhado entre céus e terra, ou entre Deus e pessoas? Aí nisso me veio a cabeça de como relativo, ou como às vezes é pervertida a mente das pessoas. Porque para mim a primeira coisa que vem como um beijo molhado é uma criança dando um beijo e se lambuzando quando eu ouvi a frase. E as pessoas acabaram levando para um outro sentido. Mas às vezes, voltando aqui, esse termo de trocar o temor do Senhor ou a presença do Senhor por um breve abraço ou beijinho me lembrou a história de Esaú e de Jacó. Essa história na qual, né, todo mundo conhece, tem a questão da troca da primogenitura de Esaú por Jacó, e a gente vai estar falando sobre isso. Então, eu vou estar lendo agora o primeiro versículo e vamos estar começando mesmo. Eu só queria falar isso para explicar o porquê eu trouxe essa história esta noite. Então, no versículo 27, está escrito assim: os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Então, teve o nascimento de Esaú e Jacó, eles eram gêmeos,
filhos de Isaac e de Rebeca. Esaú nasceu um pouco antes, então ele era o filho mais velho, e naquela época existia o direito do filho mais velho, ou o direito de primogenitura. Esaú, aqui descreve a relação dos dois, descreve, na verdade, o comportamento, a característica de cada um, e após isso descreve a relação, o relacionamento dele com os pais. Então, o que a gente vê aqui da história é que passou um tempo, eles cresceram, agora eles já adultos, a gente vê que Esaú é um caçador, Esaú é um homem que basicamente vivia pelos campos, como dizia, então ele estava sempre fora de casa, à procura de caça, esse era o trabalho dele. Ele era basicamente uma pessoa de trabalho braçal, que saía de casa para caça e saía de casa para caça. Já ia dar os spoilers antes. Voltando aqui ao tema. E aí Jacó, o que a gente vê no paralelo, eles eram, como eu disse, gêmeos, foram criados pela mesma família, mesmo pai, mesma mãe, provavelmente tiveram coisas muito parecidas durante a sua infância, mas a gente vê que eles são opostos. A gente vê que enquanto Esaú era esse homem que gostava de ficar fora de casa, que gostava de caça, era um trabalhador braçal, a descrição de Jacó era basicamente de alguém caseiro. Então Jacó era uma pessoa que gostava de ficar em casa. Aqui na NVI, diz que, no versículo 27, diz que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Na verdade, esse cuidava no rebanho é uma adaptação, nem é uma tradução, é uma adaptação que eles fizeram para explicar um pouco mais de Jacó. Porque a palavra que está escrito no texto é que Jacó era pacato. E o que pacato significa, o que essa palavra significa? Basicamente, a palavra pacato, a palavra tam no hebraico, ela significava uma pessoa ordinária, uma pessoa comum, uma pessoa normal. Jacó era uma pessoa que era bem na dele. Então, ele era uma pessoa mais calma, uma pessoa mais quieta, uma pessoa mais reservada e gostava de ficar em casa. E aí, na sequência, a gente acaba vendo, no versículo 28, a gente acaba vendo um pouco do relacionamento de ambos com os pais. Diz assim no versículo 28, Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Então, a gente vê aí já até algumas coisas das personalidades deles e do relacionamento com os pais. Como eu disse, Jacó, ele era uma pessoa que aparentemente era mais caseira, porque a palavra ali mesmo diz que ele vivia nas tendas. Então, ele estava sempre pela casa dele. Inclusive, mais depois a gente vê que ele estava em casa cozinhando quando Esaú chega. Então, ele gostava de ficar em casa. Provavelmente, por estar tanto tempo em casa, ele acabou tendo esse relacionamento maior desenvolvido com a mãe. E aí acabou gerando essa preferência da mãe por ele. Esaú, como era esse caçador, trazia caça, o pai amava comer as comidas dele. Era ele gostava do filho que estava trazendo sustento, estava trazendo comida para casa, e aí ele acabava tendo essa preferência por ele. O que isso gera? Preferências, principalmente preferências entre filhos, sempre vai gerar problemas. Principalmente quando isso é explícito. Às vezes tem pais que realmente preferem um filho ao outro, mas quando isso fica explícito demais, isso vai gerar diversos problemas. Problemas, primeiro, para os filhos, problemas para o relacionamento dele com os pais e problemas de uma maneira geral. Se um pai, isso até é um recado aos pais, né? Hoje em dia uma coisa muito complicada de se lidar, que a gente lida de uma forma geral, são com adultos mimados. Eu acho que ninguém aqui gosta de adulto mimado. E existe a rodo, por todo o canto que você olha, adultos mimados que sempre tiveram todas as suas vontades satisfeitas. E às vezes acontece de um pai ser muito permissivo com um filho e muito proibitivo com o outro. E aí o que acontece? Aquele filho que acabou tendo tudo proibido, às vezes isso acaba acontecendo com o filho mais velho, tem mais restrições, filho mais novo tem mais liberdade. Isso gera, em primeiro lugar, ressentimento nos filhos. Isso vai afetar o relacionamento entre irmãos. Os irmãos acabam brigando entre si por causa disso, porque vem essa questão de preferência. Isso gera problemas com os pais.
principalmente aqueles que tiveram muitas proibições, diferente do outro filho, acaba se tornando alguém um pouco mais rebelde. E, claro, isso vai afetar depois o comportamento do adulto quando ele crescer. Eu disse de manhã, adulto mimado é uma coisa complicada. Dá vontade realmente de você dar um soco na cara e dizer, cresça, vire alguém na vida, porque a gente encontra, às vezes, pessoas que, não, tem que ser tudo do meu jeito, não, porque eu sei, não, tem que ser feito assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e não conseguem conviver bem com outras pessoas, porque na vida deles tudo foi regrado, tudo foi feito de acordo com a vontade deles. Então a gente vê aqui um problema sério de Isaac preferindo Esaú, Rebeca preferindo Jacó, e isso a gente sabe que futuramente afetou o relacionamento dos dois, tanto que Isaac e Jacó tiveram muitas brigas, e os descendentes de Isaac e Jacó, até hoje, como a Bíblia profetizou, continuam brigados entre si. Os descendentes de Isaac, basicamente, são o povo judeu, os descendentes de Jacó, basicamente, é o povo judeu, que através dos seus filhos, das 12 tribos de Israel, se espalharam pelo Oriente Médio. Os descendentes de Esaú são chamados edomitas, que gerou uma raiz, basicamente, de vários povos árabes. E dessas raízes, até hoje, muitos povos têm brigas ainda com o povo judeu. Então, se perpetuou isso, como foi, inclusive, profetizado. Mas aí, agora, indo diretamente, voltando aqui para a nossa história, depois de descrever o comportamento de cada um, o relacionamento de cada um, a gente vê a história em si. No versículo 20, a partir do versículo 29 e 30, diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Então aqui o que a gente vê é que, como foi falado, Esaú era um caçador, Esaú saía bastante de casa, ele ia para caçar, e aí provavelmente, certo dia, ele chegou, estava voltando para casa e chegou cansado. Ele chegou cansado e eu acredito que, de longe, ele já deva ter sentido esse cheiro de comida. A Bíblia não diz isso, né? Mas eu acredito por quê? Eu não sei o caso de vocês, né? Eu sou engenheiro mecânico e eu dou aulas numa universidade e eu dou aulas à noite. A maior parte delas, na verdade, eu dou aulas de dia e de noite, mas a maior parte delas à noite. E principalmente na sexta, para mim, é um dia bem crítico, porque sexta eu dou aulas práticas de soldagem para os meus alunos até às 10 horas da noite. E aí, quando eles saem, eu ainda tenho que arrumar todo o laboratório, fechar todas as coisas, então eu chego super tarde em casa. E muitas vezes, como eu tenho que preparar tudo antes, arrumar o laboratório, pegar material, deixar tudo preparado, eu acabo não conseguindo comer durante o dia inteiro. Então, chega no fim da aula, às 10 horas da noite, eu estou, como diz, varado de fome. E aí, às vezes, algum aluno abençoado ainda chega e começa a fazer perguntas ou quer ficar usando os equipamentos de soldagem ainda depois das 10 horas da noite. E isso é complicado. Mas aí, quando eu vou voltar para casa, eu moro em Pinhais e dou aula na UTFPR, no Ecoville, então são 20 quilômetros de percurso. E no meu caminho, tipo, aquela coisa que parece que só acontece com você mesmo, é só pizzaria e restaurante para tudo quanto é lado. Quem me conhece sabe que eu vivo espirrando, eu vivo com o meu nariz trancado, porque eu sou extremamente alérgico. E basicamente, desde os meus 12 anos, eu não sinto cheiro. Mas nas sextas-feiras, não sei o que acontece, que o meu nariz fica limpo na hora de voltar para casa. Eu sinto o cheiro de cada pizza, de cada churrascaria, e às vezes eu estou chegando em casa e sei que eu ainda vou ter que preparar alguma coisa para eu comer, já que eu fico sexta-feira o dia inteiro na UTFPR. E aí é aquela coisa, eu falo, meu Deus, por que eu nunca sinto cheiro, mas nesses dias, principalmente quando eu não consegui comer nada durante o dia inteiro, é o dia que meu nariz está funcionando perfeitamente. E às vezes a aula me ataca muita alergia, mas na hora de eu voltar para casa, o meu nariz está funcionando. Comida é um negócio assim, quando você está com fome, pode estar, acho que, a uns 2 km de distância, seu nariz vira um cão, vira aqueles cães farejadores que chega até você e você descobre.
Então, imagina Esaú. Esaú voltou cansado do trabalho. A palavra aqui que ele usa como faminto na NVI, e se alguém tem aí Almeida, geralmente está esmorecido, a palavra ela significa alguém extremamente cansado, exausto, depois de uma longa caminhada ou de um trabalho forçado, um trabalho braçal. E não desmerecendo outros tipos de trabalho, mas geralmente quando a gente faz algum trabalho que exige esforço físico, a gente acaba ficando com muito mais fome do que um trabalho que você fica ali sentado numa mesa, que você está fazendo menos esforço físico. Isso é óbvio, né? Você gasta mais energia, a energia precisa ser reposta, e aí acaba dando mais fome. Então ele saiu, andou bastante, foi caçar. Eu acredito, não está escrito na Bíblia, mas que ele não encontrou caça nenhuma nesse dia. A gente tem lá até o provérbio, um dia da caça, o outro é do caçador. Então ele provavelmente voltou sem nada, volta, sente o cheiro de comida. Na hora que você sente cheiro de comida, tudo que você quer é comida. E aí parece que a tua cabeça não pensa em mais nada a não ser no alimento. Então ele sente muita fome e aí ele pede para Jacó, para o seu irmão, um pouco dessa comida. Ele é até um pouco exagerado na maneira como ele fala, como ele pede, mas aí ele chega para Jacó, me dá um pouco desse ensopado, me dá um pouco desse ensopado vermelho. Inclusive, só uma nota de rodapé aqui, ele fala ali, dê-me um pouco, no versículo 29, dê-me um pouco desse ensopado, do 30, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto, por isso também foi chamado de Edom. O ensopado vermelho, na verdade, se você olha o texto original, o que ele está falando é ele está repetindo 2 vezes que ele quer a mesma coisa. E as 2 vezes que ele fala Adon, Adon. Adon é vermelho em hebraico. Então ele fica falando, me dá esse vermelho, referindo ao ensopado que Jacó estava fazendo. E aí, por curiosidade, né, se vocês olham uns versículos antes, um pouquinho antes, quando descreve o nascimento de Esaú e Jacó, descreve que Jacó nasceu liso, sem pelo nenhum, que Esaú nasceu com bastante pelo, e diz que provavelmente ele era ruivo. Porque aí tem a palavra ali que a palavra diz que ele era vermelho. Alguns acreditam que ele era ruivo, outros acreditam que ele tinha uma pele avermelhada. Mas aí você veja então, Esaú, que era um cara de ruivo ou de pele avermelhada, e ficava repetindo a palavra vermelho ali, isso acabou gerando um apelido para ele, Edom, que daí, mais para frente, a gente vê em Gênesis mesmo, que Esaú era chamada de Edom também. Em várias passagens, eu não sei se está aí o versículo, mas eu não vou ler, mas em várias passagens a gente vê que ele é chamado de Edom, e daí surgiu o povo edomita a partir dos descendentes de Esaú. E aí então ele está pedindo, ele está muito ansioso por isso, e aí o que a gente vê? A gente vê a resposta de Jacó. Jacó diz assim no versículo 31, respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho ou o seu direito de primogenitura. Eu não sei se nesse momento Jacó sabia da promessa que foi feita à sua mãe Rebeca sobre ele. Em Gênesis, logo antes, no versículo, logo antes, no versículo 23, Deus faz uma promessa para Rebeca quando diz que ela vai ficar grávida, quando ela estava grávida, dizendo que ela ia ter gêmeos. E o que Deus diz para Rebeca é assim: disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então, no versículo 23, Deus havia prometido a Rebeca que ela teria gêmeos, o que aconteceu, e que eles formariam 2 nações que brigariam após isso, e que o mais velho, ou seja, Esaú, serviria ao mais novo. Eu não sei se Jacó já sabia disso. E talvez Jacó tentou dar aquela ajudazinha para Deus fazer o seu trabalho. E é engraçado que na família de Abraão, isso é um histórico. Pessoas tentando dar ajudas para Deus para Deus fazer o que ele prometeu. E a gente sabe pela história que isso não dá certo. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa que você, se ele prometeu alguma coisa, ele não precisa que você vá, atropele as coisas e tente dar um jeito de fazer aquilo mais rápido.
Na verdade, Deus não precisa da gente para nada. Ele nos ama e ele nos dá a oportunidade de sermos usados para fazer a obra dele. E a gente sabe lá da história de Abraão, o que aconteceu. Sara vai lá, oferece a sua concubina para Abraão, para que ele tivesse o filho e fosse o filho da promessa, mas Deus já tinha prometido que seria com Sara. O que isso aconteceu? Isso gerou Ismael, gerou os ismaelitas e um povo que estava sempre brigando com Israel. Agora a gente vê Jacó, como eu disse, eu não sei se ele já sabia disso ou não sabia, mas ele dá uma bem de trapaceiro já, o que já convém com seu nome. Jacó significa enganador. É incrível como alguns personagens da Bíblia tiveram seu nome de acordo realmente com a sua personalidade. Na verdade, Jacó significa enganador, mas Jacó também deriva da palavra calcanhar. Então o nome acabou se casando perfeitamente com ele e com a história. Então a gente vê aqui que Jacó, a primeira coisa que ele faz ele não oferece diretamente para o seu irmão, ele barganha para oferecer um pouco de comida. E aí, nisso, eu já vejo como o relacionamento dos dois provavelmente não deveria ser muito bom. Porque quem é que tem um irmão, quem tem alguém de família, se você está fazendo uma comida, alguém pede, dificilmente você vai pedir algo em troca, você vai cobrar dessa pessoa para dar ali um pouco da comida, um pouco do arroz, um pouco do feijão que você está fazendo. Então, a gente já vê que eles não tinham esse grande relacionamento. E a gente vê que Jacó tenta se aproveitar da situação. E o que era esse direito de primogenitura? Por que ele era tão importante? É interessante que, se você for analisar na Bíblia, o direito de primogenitura, eu acho que ele só é bem estabelecido mesmo lá em Deuteronômio, ou seja, com Moisés, muito tempo depois, em Deuteronômio, deixa eu ver, acho que é 21:17, deixa eu conferir isso. Em Deuteronômio 21:17, a gente vê um pouco sobre esse direito da primogenitura, ou direito do filho mais velho. Nessa história aqui fala a história de caso um homem se case com duas mulheres, e aí ele teve um filho com a sua primeira mulher, e aí ele se casou com outra mulher, mas ele gosta mais daquela outra, e aí ela teve um outro filho. Ele falou que a lei estabelecia que ele não podia dar benefícios a mais para o filho da mulher que ele mais amava. O benefício seria do primeiro filho que ele teve, independentemente com quem fosse. E aí a gente vê lá no versículo 17, diz assim: ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe porção dupla de tudo o que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força do seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Então, entre outras coisas, o que o direito de filho mais velho garantia era que o filho tinha uma porção dobrada da herança. O que é isso? Divide a herança em 3, entre 2 filhos. O primeiro filho, o filho mais velho, ganha 2/3, o outro filho ganha apenas 1/3 do que vinha dessa herança. Então Jacó deu uma desperta, né? Porque com certeza essa herança, esses 2/3 de Isaac, que era um cara extremamente rico, valiam muito mais do que apenas um prato de comida. E aí o que acontece? Então Jacó dá essa resposta, e aí a gente vê a resposta rápida de Esaú, na sequência, dizendo no versículo 32, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Eu acho que a resposta de Esaú, ela pode ser analisada de duas maneiras, pelo menos eu consigo ver isso de duas maneiras. Ele fala, ok, você me pediu esse direito para me dar essa comida, e aí ele falou, estou quase morrendo, então para que vai me servir? A primeira maneira, alguém extremamente exagerado. Acho que todo mundo conhece alguém que é extremamente exagerado, faz um drama gigante, eu vou morrer de fome se eu não comer isso. Ou seja, ele pensou no agora, ele só pensa na fome que ele está sentindo. E fome é um negócio complicado, às vezes quando você está com muita mesmo, isso faz você desligar totalmente do resto. Duas coisas que me deixam extremamente mal-humorado é sono e fome. Então, ficar passando fome é um negócio que eu não consigo me controlar e ser extremamente gentil com as pessoas depois. Então, eu imagino que ele estava bastante exaltado por causa dessa fome e ele tinha trabalhado bastante mesmo. Então ele podia pensar, como a gente fala hoje em dia, eu estou morrendo de fome, eu preciso comer algo, senão eu vou cair no chão. Você não vai cair no chão se você não comer algo naquele momento. Provavelmente você consegue esperar mais alguns minutos, você consegue esperar
a comida terminar de ser pronta. Você não precisa ir lá enfiar um garfo e pegar a carne antes de terminar o resto. Você aguenta, sim, esperar um pouco. Mas outra maneira que isso pode ser analisado também, essa maneira é Esaú pensando simplesmente que um dia eu vou morrer. Para que vai me servir esse direito de primogenitura? E se ele pensa dessa maneira, basicamente o que ele estava falando é: se no direito de primogenitura teria uma promessa que foi feita a Abraão, que passou para o meu pai Isaac, eu não ligo, eu vou estar morto, então não me importa o que vai acontecer depois. E isso acaba sendo complicado, porque nessa promessa era através da raiz de Abraão que viria o Messias. Ponto aqui para esclarecer. Deus já havia dito que essa promessa, que a primogenitura não, mas que o fato de que por Jacó é que viria o Messias, que por Jacó seria continuado as promessas feitas a Abraão. Então, não importasse o que Jacó fez, não importasse se Esaú vendeu ou não a primogenitura dele, Deus já tinha estabelecido isso. Ser humano não ia conseguir mudar. Porém, a primogenitura, como eu disse, tinha uma coisa de muito valor, que era, além de outras coisas, era o direito de uma porção dobrada da herança, e a pessoa se tornava basicamente como um líder espiritual da sua família. Então, no caso do pai falecer, era ele que estava cuidando da sua família. E aí, o porquê que vem essa história, né? Como eu disse, o que me levou a essa história foi lembrar daquela oração naquela música. Então, quando eu ouvi o quão facilmente, às vezes, a gente troca momentos na presença de Deus, a gente troca oportunidades que a gente tem de estar com Deus por outras coisas, por coisas instantâneas, isso me lembrou o que Esaú viveu. E eu acho que, hoje em dia, isso acaba sendo também muito real na nossa vida. Às vezes a gente olha para o pessoal da Bíblia e pensa: que povo estúpido. Como eles ficaram 40 anos andando no deserto, sendo teimoso, não ouvindo a voz de Deus, e recebendo todas aquelas consequências que eles receberam. Só que aí a gente para e analisa, e a gente é cabeça dura da mesma maneira. Quantas vezes Deus já te falou uma coisa e você vai lá e faz o contrário? Quantas vezes Deus já falou: não, espera, tem paciência, isso vai acontecer, e você vai lá e tenta apressar as coisas. Então a gente acaba fazendo isso. E às vezes o que eu acho é que isso é consequência de a gente ser como criança espiritual no mau sentido. A Bíblia fala que a gente precisa ser como criança, a gente precisa ter aquela inocência e confiar em Deus, mas às vezes tem algumas características da criança, a gente ouve isso, e acha que não, a gente tem que ser como aquela criança mimada, a gente tem que ser como essa criança aqui. E quem tem relacionamento com crianças pequenas, principalmente crianças na faixa de uns 3, 4, 5 anos, uma coisa que você aprende é cuidado com o que você promete para uma criança pequena, porque ela não tem noção nenhuma de tempo. Não fala que daqui a um mês eu vou te dar isso, porque todo dia ela vai perguntar: já passou um mês? Já passou um mês? É tipo o burro do Shrek. A gente já chegou? A gente já chegou? A criança ela vai perguntar isso por quê? Porque a noção espacial de uma criança é bem diferente da noção espacial no adulto. Quando ela cresce um pouco mais, ela desenvolve, ela tem a noção de minutos, de dias, de tempo, de intervalo. É difícil esperar, mas ela já tem essa noção. E quando ela é muito pequena, ela não tem essa noção. Então, quando você vai prometer alguma coisa, é complicado prometer para alguém muito pequeno, porque ela não vai saber isso. Aí vai criar toda aquela ansiedade, e na verdade é complicado porque ela vai ficar toda hora no seu pé. E às vezes eu acho que a gente acaba fazendo isso também na nossa vida espiritual. O que a gente faz? A gente fica querendo apressar as coisas, querendo que tudo seja no momento exato. E eu acho que isso é uma coisa geral do ser humano. O ser humano ele gosta do prazer imediato de uma forma tão grande que às vezes ele esquece que existem prazeres que são melhores, prazeres a longo prazo. Então, às vezes, o que acontece é que, não, eu quero tanto isso, eu preciso tanto disso, eu quero ficar feliz com isso agora, que eu corro atrás de uma determinada coisa, e depois eu acabo vendo que não era bem aquilo que eu queria, isso daqui não é uma felicidade tão grande. Acho que uma coisa que eu posso comparar isso é que há alguns meses atrás estava tendo... alguns meses? Acho que foram alguns meses. Estava tendo o álbum da Copa. Foi esse ano a Copa?
Não, ano passado. Anos atrás. Tava tendo, por exemplo, o álbum da Copa. Você vê como eu tenho uma boa noção espacial. De tempo e espaço. Mas estava tendo o álbum da Copa. E várias pessoas aqui da igreja tinham o álbum da Copa e estavam negociando, trocando figurinhas. É engraçado que isso é uma ótima desculpa para os pais falarem que vão dar um álbum para a criança e, na verdade, fazer aquilo que eles querem fazer, né? Que aí o pai toma a frente da criança e deixa a criança para meio de lado, depois completa da criança. Mas é uma ótima oportunidade de adulto falar que está fazendo algo apenas pelo filho. Mas aí o que acontecia? As pessoas tinham um álbum, é uma coisa nada anormal, mas o que você quer quando você tem um álbum de figurinhas? Você quer completar aquele álbum. E aí, às vezes, dependendo, álbum da Copa nem tanto, eu lembro que na época de criança tinha uns outros álbuns, mas tem alguns álbuns que tem umas figurinhas que são extremamente raras. Inclusive, alguns álbuns fazem algumas tiragens de figurinha para que poucas pessoas tenham. Para que eles fazem isso? Para gerar um comércio, e para gerar um comércio ilegal, meio de escanteio de lateral, para que as pessoas comprem a figurinha à parte. Primeiro, elas vão tentar comprar vários envelopes, vai começar sempre a vir as mesmas figurinhas, nunca vem aquela porque a tiragem dela é muito baixa. O que ela faz? Ela compra a figurinha. Quando ela compra, ela paga um preço muito mais alto. Ela paga esse preço mais alto por quê? Porque eu quero completar o meu álbum. Aí foi lá, conseguiu, às vezes troca uma pessoa por 5 outras figurinhas, 10 outras figurinhas para conseguir a que quer. Aí você faz isso. Mas eu não sei se isso é só comigo, eu acredito que acontece com todo mundo. O que geralmente acontece depois? Logo depois de você pagar, ou você fazer uma troca na qual você saiu perdendo, entre aspas, você vai lá e compra um envelope, sai aquela figurinha depois para você. Então o que acontece? Você não teve a paciência de esperar para completar o teu álbum de uma forma normal, ou de esperar tempos depois para que barateasse o custo e você comprasse a um preço mais barato, você paga mais caro no momento. É um prazer momentâneo. Mas quando você, na sequência, você vai lá e tira aquela mesma figurinha, dá aquele sangue, assim, tipo aquela raiva de você mesmo, porque eu não esperei um pouco. E eu acho que isso acontece em várias coisas na nossa vida. Às vezes são pessoas que não conseguem esperar uma semana para ter o celular de ponta. O iPhone novo saiu. Tem gente nos Estados Unidos que dorme por dias na fila para ser o primeiro a comprar. Ou os primeiros a comprar. Pagam caro, porque em algum mês já vai sair um novo modelo que mudou basicamente nada, colocou alguma pequena alteração ali, e o outro já vai baratear muito o custo. Então você paga mais caro por um prazer momentâneo, não tem nada de errado, você gosta daquilo, ok? É um prazer momentâneo, mas você acabou levando um prejuízo simplesmente por essa pressa. E eu acho que isso, de uma maneira geral, acontece conosco. Isso também é muito parecido com os vícios em si. O que um vício, ou melhor, de uma maneira bem simplificada, o que o vício faz? O vício, de uma maneira geral, seja os vícios, os que o ser humano considera pior, como drogas, ou coisas pequenas, como um vício em celular, ou pequenas não, na verdade, ou coisas que ao ser humano parecem menores, como um vício em tecnologia, em celular. O que eles fazem? Eles te dão um prazer gigante no momento, ou por um breve período do momento, e logo depois o que vai acontecer? Logo depois você vê que aquele prazer não dura tanto, você precisa de mais daquilo, você precisa investir mais, começa a vir sensação de que falta algo, você começa a ter necessidade de... na verdade, o que acontece no primeiro momento é algo bom, aí com o tempo você vai vendo que aquela coisa que era boa não é tão boa assim. Aquela coisa, na verdade, acaba trazendo coisas ruins. Eu digo isso em vício por quê? Porque quando é vício, começa a prejudicar outras áreas da sua vida. Então, se o teu celular está prejudicando outras áreas da tua vida, relacionamentos, dá uma olhada, porque provavelmente não é só apenas um gosto por tecnologia, já virou algo mais sério. E aí, o que isso faz? Isso é o que eu estava falando ali no começo, o trocar algo bom por um prazer duradouro, por um prazer instantâneo. Em Salmos 11, versículo 16, o salmista diz que Deus, um dos objetivos dele é nos dar alegria. Em Salmos 16, 11, diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. O que o salmista diz? O salmista diz, em outras palavras, é que na presença de Deus há plenitude de alegria
E na presença de Deus há eterno prazer, há eterno deleite. Prazer não é algo ruim, não. Prazer, na verdade, foi criado por Deus. E prazer, como eu digo, é prazer, alegria, felicidade. Tudo isso veio de Deus. O que acontece? Assim como as boas criações de Deus, o diabo, o ser humano, acaba deturpando e acaba pervertendo aquilo e tornando aquilo em algo ruim. Então, o prazer, que seria algo bom, o ser humano faz, ou o diabo faz isso, distorcer isso, e faz virar algo que já não é tão bom. Então, os prazeres em si foram criados por Deus. E o que a Bíblia diz é que Deus, ele é a fonte eterna de prazer, Deus, ele é uma fonte eterna de alegria. E o que a gente viu nessa história de Esaú e Jacó, o que a gente acaba observando nessa história de Esaú e Jacó? Provavelmente, eu não sei se o direito, ou melhor, eu não sei se quando Deus prometeu a Rebeca que o filho mais velho serviria ao mais novo, isso estava incluso a primogenitura. A Bíblia não diz nada que Jacó seria o primogênito. Apenas diz que Esaú serviria a Jacó. E entre esses direitos, como eu disse, uma das coisas que tinham, por exemplo, era a dupla porção da herança, eram alguns direitos em casa que esse filho teria, e a Bíblia não diz nada sobre isso. E o que isso nos leva a pensar? Pode ser que, quando Deus prometeu a Rebeca, apenas o que aconteceria é que, através de Jacó, viria o Messias. Então, Jacó seria assim, uma pessoa muito grande, Esaú serviria a Jacó, mas ele teria vários direitos ainda que ele tinha garantido. Inclusive, quem estabeleceu tudo isso foi Deus, não foi o ser humano que inventou isso. Tanto é que lá em Deuteronômio, Deus regra tudo em relação ao direito de primogenitura. Mas o que acontece? Ambos, eles tentam dar um jeitinho. A gente vê Esaú meio que desprezando mesmo, jogando de lado esse direito da primogenitura. E o que a gente acaba vendo ele trocou um prazer, ou ele trocou algo bom que duraria muito por algo instantâneo, pela fome dele. Então, ao invés de ele pensar nos benefícios que ele teria com a sua primogenitura, ele não tem nada errado em pensar em benefícios que você receba com algo. Inclusive, se a gente lembrar de Hebreus 11:6, que descreve sobre a fé, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu ler exatamente aqui para não distorcer nada. Quando você está com mais de um versículo na cabeça, às vezes você acaba misturando 2 versículos e saem algumas coisas que podem ser até hereges. Então vamos tá lendo exatamente o que diz. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, lá em Hebreus 11, diz que quem crê, diz que nós precisamos crer que ele é galardoador, que ele recompensa aqueles que o buscam. Eu lembro que um tempo atrás começou a surgir uma vertente cristã que falava que a gente tem que buscar a face de Deus, não as mãos de Deus. Que aí meio que se opunha totalmente ao que diz a teologia da prosperidade, que, ao meu ver, está totalmente errada mesmo. Mas aí eles iam para um lado oposto, dizendo, não, a gente não precisa de nada de Deus. A gente só precisa da presença de Deus. Não tem nada errado. Inclusive, a Bíblia fala que a gente vai receber recompensas de acordo com aquilo que a gente faz, de como a gente serviu a Deus. Então, no céu, vão ter pessoas que vão receber recompensas maiores, recompensas menores, de acordo com como serviram a Deus. E se você tem alguma coisa contra isso, recompensas diferentes para diferentes pessoas, vá discutir com Deus e boa sorte para você em tentar ganhar essa discussão. Mas, então, o que a gente vê? Ele nega isso, Esaú troca essa primogenitura, os direitos que ele teriam, por um prazer imediato, e esse é um problema grande da igreja que eu vejo hoje em dia. É a gente trocar prazeres na presença de Deus por prazeres imediatos. Eu imagino que todo mundo aqui já passou por uma situação assim. Você começa a orar, tendo um tempo gostoso, às vezes, ou está orando, está lendo, está ouvindo uma música, aí de repente o celular vibra. Aí, às vezes, você para, não, vou continuar aqui, aí o celular vibra de novo. Aí você pega o celular. Quando você pega o celular, tipo, como diz a palavra, quebrou o clima. Você já não consegue voltar direito, você se distrai, fica complicado de você retornar aquilo que você estava fazendo. Então,
o que acontece muitas vezes é que a gente dá muito mais valor para aquela tecnologia, para o celular ali no momento, do que a gente dá esse valor de ter esse tempo mesmo com Deus. Na sequência, na verdade, se a gente olhar lá em Hebreus 12, versículos 16 e 17, a gente vê o autor de Hebreus, como o autor de Hebreus descreve aquilo que aconteceu com Jacó. Em Hebreus 12, 16 e 17, primeiro diz assim: que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. E aí lá no finalzinho, continuando essa ideia do capítulo, ele diz assim no 28, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que o autor de Hebreus descreve Esaú como profano e como imoral. Profano é alguém que, basicamente, faz algo ímpio, faz algo abominável na presença de Deus. A palavra imoral no grego é a palavra pornos, da onde surgiu pornografia. E, na verdade, o que essa palavra exatamente quer dizer no grego é alguém que se prostitui por luxúria ou por algum outro motivo. Basicamente, o que o autor de Hebreus fala é que Esaú se prostituiu ao vender a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Se arrependeu ou teve remorsos depois, só que já era tarde. Deus ele perdoa, mas existem consequências para os atos que a gente faz. E ele acabou amargando algumas consequências dos atos que eles fizeram. Inclusive, em Jeremias 3, a gente não vai ler, mas lá em Jeremias 3 também é descrito como idolatria, é descrito como prostituição perante Deus. Ele vê dessa mesma maneira, quando a gente coloca outras coisas no lugar que deveria ser de Deus. E aí, chegando ali na parte final do versículo, logo após Esaú ter concordado com Jacó, no versículo 33, diz assim, Jacó disse, porém insistiu, jure primeiro, ele fez um juramento, vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Jacó sabia a importância que tinha um juramento, e que um juramento não poderia ser quebrado, então ele força, dando uma desperto para cima do seu irmão. E aí, na sequência, nos versículos 33 e 34, a gente vê, no versículo 34 em si, a gente vê assim, então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. O que diz ali é que Esaú simplesmente desdenhou o direito que ele tinha por uma refeição, por um prazer imediato. E como eu disse, não tem nada errado a gente ter prazeres em coisas diversas, porém a gente tem que tomar cuidado quando os prazeres que a gente tem tomam ou ocupam um espaço grande demais na nossa vida, que a gente acaba deixando Deus meio de lado. É mais ou menos como, estou fazendo um tempo de oração, estou fazendo um tempo de adoração lá no meu quarto, está maravilhoso, aí de repente você lembra que em 10 minutos vai começar aquela série que você gosta de assistir. A série que você gosta de assistir provavelmente vai ser repetida outro dia, você pode ver ela na internet num outro momento, só que às vezes a gente tem tanta sede de, não, eu quero ver esse episódio, eu não posso tomar spoiler de ninguém eu não quero tomar spoiler de ninguém, então eu quero ver o episódio hoje, e o que você faz? Você apressa o seu tempo com Deus para ter um tempo ali de prazer momentâneo. Isso acontece em oração, às vezes a gente está orando, aí surge alguma outra coisa, você apressa a tua oração. Inclusive, eu acho até engraçado, às vezes, como para algumas pessoas é tão complicado participar de alguma coisa como uma vigília, por exemplo, de oração, mas que na estreia de Vingadores, quarta meia-noite, estava no cinema até as 3 horas da manhã assistindo um filme. E aí você está num lugar todo escuro ali assistindo um filme, para ele é super fácil isso, mas para você ter um tempo de oração, de madrugada, você não consegue. E eu gosto aproveitar, já indo para a parte final, sempre que eu estou ensinando aqui é uma oportunidade de eu passar um pouco mais de C.S. Lewis para vocês. Vocês sabem que eu gosto bastante dele, e um livro dele que eu inclusive recomendo para vocês é esse,
O Peso de Glória, é um livro muito bom dele. E ele diz algo que é muito impactante, que eu lembro quando eu li isso, eu achei muito legal e eu queria compartilhar para vocês. Ele disse a seguinte frase: na verdade, se analisarmos as audaciosas promessas de galardão e natureza surpreendente das recompensas prometidas nos evangelhos, pareceria que nosso Senhor considera que os nossos desejos não são muito fortes, mas muito fracos. Ele está falando aqui que esses nossos desejos por coisas carnais não seriam tão fortes assim para Deus, mas sim muito fracos. E aí o que ele diz assim: somos criaturas sem entusiasmos, brincando feito bobos, inconsequentes, com bebida, sexo e ambições, quando o que se nos oferece é alegria infinita. Agimos como uma criança sem noção, que prefere continuar fazendo bolinhos de lama num cortiço, porque não consegue imaginar o que significa a dádiva de um fim de semana na praia. Muito facilmente nós nos contentamos com tão pouco. Ele faz esse paralelo, né? A criança que está ali brincando de fazer tortas de lama, para ela aquilo lá é muito divertido, mas ela não conhece o quão grande pode ser outras alegrias, o tanto de outras coisas que podem satisfazer elas mais do que isso. E às vezes a gente, por não conhecer ou por não investir tempo com Deus o bastante, a gente acaba não aproveitando esses, como o C.S. Lewis disse, esses dias na praia maravilhosos, em troca de ficar ali no quintal de casa brincando apenas com a lama, porque é tudo aquilo que você conhece. E eu gosto muito de uma frase que Lutero disse em relação a essa história. Lutero, ele fez uma observação bastante interessante, porque ele diz que essa transação, ou essa venda da primogenitura, ela não foi legal. Jacó comprou algo que já era dele, e Esaú acabou vendendo algo que não lhe pertencia. Isso em relação à promessa de Deus que havia. Então ele vendeu, Isaac se esforçou para dar uma ajuda a Deus e fazer tudo isso. E teve consequências, isso gerou uma briga. Se a gente lê depois no capítulo 27, a gente vê que tem uma história, é um show de horrores, na verdade, no capítulo 27. Desculpa eu falar assim, mas se vocês olharem, o capítulo 27 é um exemplo de o que é andar na carne. Porque todo mundo errou naquela história. Começa com Isaac. Isaac chama, parece que no secreto, Esaú, para prometer a bênção sobre Esaú, quando Deus já disse que quem herdaria a promessa seria Jacó. E aí ele chama, manda ele ir atrás de uma caça, preparar uma comida. Rebeca ouve também no secreto, chama Jacó, e aí manda ele enganar o pai. Jacó chega diante do pai, o pai percebe que tem algo estranho, porque ele chegou muito rápido. Jacó diz ainda que foi Deus que mandou ele, que Deus que preparou um sacrifício ali na presença dele para fazer tudo isso. Ele oferece ali para Jacó, Jacó come e se delicia. Se ele gostasse tanto da comida que Esaú preparava, ele reconheceria que a comida não foi a que Esaú preparou, que foi uma comida da própria Rebeca. E aí você vê tanta gente fazendo isso, e o que resultou no final? Jacó teve que fugir, ficou mais de 20 anos longe de casa, por causa de medo que seu irmão o matasse. Tudo isso porque eles tentaram dar uma ajudinha para Deus no que Deus já tinha prometido. Mas o que eu quero trazer para vocês, eu não quero trazer nenhum peso sobre vocês, no sentido de que vocês olharem, a gente está gastando muito tempo com outras coisas e não gastando tempo com Deus. O que eu quero trazer, na verdade, é uma boa notícia. Essa boa notícia é que se a gente tem esses prazeres eternos em Deus, Jesus Cristo mesmo disse em João 15:11, assim como ele disse, assim como está escrito lá em Salmos 16:11, Jesus Cristo disse que que a gente teria a alegria dele, que essa alegria dele em nós seria plena, seria completa. Então Jesus continua essa promessa, e isso veio através do selo do Espírito Santo em nós e o fruto do Espírito Santo, que é a alegria. Então Jesus Cristo prometeu essa alegria para nós, e a gente pode desfrutar disso. Qual é a questão? A questão é que muitas vezes isso vai exigir também um pequeno esforço nosso. Por que um pequeno esforço nosso? Se você analisar, diversos estudos mostram que se você tentar ter uma mudança de hábito abrupta, geralmente ela não vai surtir muito efeito. É tipo aquele jejum da segunda-feira, aquele regime da segunda-feira que você começa, que é totalmente corta tudo, e aí você já desiste na terça-feira de tão pesado que é. Agora, se você começa algo gradativo, isso é muito mais fácil do teu corpo se acostumar.
E aí o que acontece? A nossa vida espiritual também tem muito disso. Às vezes, para nós, parece que a leitura pode parecer chata. E é engraçado, né? Porque às vezes tem gente que pega um livro tipo Harry Potter e lê numa semana o livro. E aí você vai ler um capítulo da Bíblia e você já está cansado de ler aquilo. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode pedir ajuda para Deus. Filipenses 2 diz que é Deus que opera tanto o querer quanto o realizar. O que isso significa? Que Deus ele coloca tanto o desejo dentro de nós, como a capacidade de fazer aquilo que ele colocou, esse desejo. Se a gente tem dificuldade, a gente pode orar e pedir a Deus. Deus, me ajuda a me satisfazer mais em Ti. Me ajuda a não trocar esse prazer eterno por um prazer momentâneo. E eu digo prazer eterno, lembrando que o prazer eterno começa agora. João 17:3 diz que a vida eterna começa agora. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. E ela começa no momento que você conhece a Jesus. Então, essa alegria ela começa agora também. A gente não precisa esperar a eternidade para poder aproveitar disso. Você vai poder aproveitar muito na eternidade, mas é muito melhor começar nesse exato momento. Então, agora a gente vai ter um tempo de louvor e a ceia ali no fundo. E eu queria fazer o convite para vocês, enquanto vocês vão estar tomando a ceia, de ora, e se você está tendo dificuldade ou está gastando muito tempo com outras coisas, pede ajuda para Deus, que Ele vai operar tanto essa vontade em você, o querer, quanto realizar nessa situação. Vamos nos levantar agora e adorar a Deus.